estar fazendo a lição da escola dominical hoje. Nós vamos estar ouvindo os professores da escola dominical, né? Falar, adorar a Deus, né? E vamos dar a oportunidade aos irmãos para estarem adorando a Deus aqui nessa noite. O pastor Antônio vai estar fazendo uma leitura bíblica e logo após uma oração. 614. Salmo de número 130, vou ler 4 versículos desse salmo, você pode acompanhar juntamente na sua Bíblia. Salmo 130 diz o seguinte: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Oremos a Deus, nosso Pai, nosso Deus. Nós somos agradecidos, Senhor, por mais um dia divino, pela saúde, pela paz. Meu Deus, somos agradecidos pelo pão de cada dia, Pai de amor. Te agradeço nesta hora pela grande oportunidade que o Senhor me dá nesta noite, de estar aqui na sua casa, nesta reunião, para estar prestando culto ao Senhor. E nesta oportunidade nós temos tido, ó Pai, e quero te pedir, que venha alegrar os nossos corações, venha falar conosco através dos hinos, louvores, dos testemunhos e também da mensagem pregada nesta noite.
Nós te pedimos, ó Deus, e agradecemos, cara, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém. De bem, irmãos, vamos adorar ao Senhor. Deus está aqui, bem forte, tão certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e todos me ouvem. Para ensaio ficou bonito, vamos de novo. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e nós te ouvimos. Vamos lá. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos teus, a ti cantarei louvor. Na presença dos teus, a ti cantarei louvor. Eu te dou o meu amor, também o meu coração. Eu te dou o meu amor, também o meu coração. Na presença dos teus, a ti cantarei louvor. Na presença dos teus, a ti cantarei louvor. Amém, irmãos? Podem sentar, Deus abençoe. Não perca essa oportunidade de glorificar a Deus, de exaltar o seu nome, aquele que vive, que reina e que tem o domínio de todas as coisas. Amém? Vamos estar ouvindo a irmã Camila adorar ao Senhor, logo após o pastor Odilon, procedendo aqui com as apresentações. Amém? Glória a Jesus. Bendito o nome do Senhor. Nós vamos glorificando a Deus, exaltando o nome de Jesus, porque Ele está presente aqui para abençoar as nossas vidas. Glória a Deus. Cumprimentar todos com a paz do Senhor. Estava a cena que me impressionou.
louvor e logo após a orquestra vamos estar ouvindo, né, a irmã Soneli, uma das professoras da escola dominical, que vai estar trazendo aqui também uma palavra. Graças a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Irmãos, é uma alegria muito grande poder estar aqui apresentando aqui irmãos e pessoas amigas que nos visitam aqui nesta noite. Eu quero pedir, nós temos alguém no nosso campo, ou até mesmo alguém de outros campos, Goiânia, Anápolis, Brasília, Vale do Araguaia, Vale de São Patrício, está aqui alguém, graças a Deus, os irmãos. De outras denominações evangélicas temos. Eu quero pedir a vocês, permaneçam em pé só um instantinho, os irmãos que estão aqui sendo apresentados. Temos ali, alguém colocando em pé. Então, pessoas que ainda não são evangélicas, que estão nos visitando nesta noite, também eu quero que vocês coloquem em pé. Nós já estamos bem-vindo aí a todos de uma só vez, acho que fica melhor, né? Aqui, bem-vindo, mas todas as pessoas que ainda não são evangélicas, receberam o convite, está aqui nesta noite para ouvir aquilo que for pregado, louvores, mais alguém, vamos recebê-los com bem-vindo. São bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe, muito obrigado. Podemos assentar. E é uma alegria muito grande ter vocês aqui nesta noite. Temos alguém que estava viajando e já há alguns dias não participa. Temos ali o João Carlos, a irmã Carolina. Mais alguém? Vamos receber com bem-vindo? Bem-vindo em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe. Vamos continuar nesta noite louvando e adorando o nome do Senhor. Jesus, a orquestra adorando ao Senhor, logo após a irmã Soneli, logo após a irmã Soneli, o renascer adorando ao Senhor. Glória a Jesus.
adorando ao Senhor. E logo após o renascer, não sei se o Ismael está lá atrás, ele faz parte do departamento infantil, a classe vai estar falando também logo após o renascer. Tá? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sou feliz por estar mais uma vez na casa do Senhor. Irmãos, quando eu era jovem ainda, adolescente, a minha avó me levava à escola bíblica dominical. E eu lembro até hoje de vários corinhos que era cantado na escola dominical. E isso para mim hoje, eu vejo que a minha avó ali, ela já estava me iniciando. E hoje eu tenho um amor muito grande, de poder participar da escola dominical. É o primeiro dia da semana, e nós devemos estar na casa do Senhor, buscando ao Senhor. E antes de eu aceitar Jesus, eu comecei a participar também da escola dominical. Trazia meus filhos, a classe da irmã Dalva e da irmã Ivone. Foi uma das primeiras classes que eu frequentei. Depois eu afastei, hoje eu olho para trás, e vejo que quem perdeu foi eu por esse tempo de estar afastada da casa do Senhor. Mas quando eu aceitei a Jesus, eu comecei a vir à escola dominical. E eu só tenho tido ganho com isso, irmãos. Porque é uma bênção estar na casa do Senhor, aprendendo. A escola dominical nós aprendemos, Primeiro nós aprendemos, depois nós passamos para os irmãos e aprendemos também com os irmãos. E a minha sala, eu tenho muito orgulho de fazer parte da sala Maria Madalena, porque é as irmãs abençoadas que estão ali todos os domingos, sol, chuva, frio, calor, elas estão ali presentes, aprendendo a palavra do Senhor. Eu quero deixar aqui um versículo que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Só na casa do Senhor, só na presença de Deus, só buscando o Senhor, nós vamos conseguir vencer. Porque às vezes nós acordamos e está tudo bem, mas passa 1 hora, 2 horas e a tribulação vem. E se nós não estivermos firmes com o Senhor, nós não conseguimos vencer. E o voto que eu deixo aos pais que não têm trazido seus filhos, irmãos, o sacrifício maior foi o que Jesus fez por nós na cruz. Por que nós não podemos sacrificar as primeiras horas do domingo para estar na casa do Senhor, louvando e bendizendo o nome dele? E eu agradeço, pastor, pela oportunidade. Graças a Deus. Vamos ouvir o renascer logo após o Ismael, que está fazendo também a sua palavra. E logo após o Ismael, vamos ouvir a minha Beatriz. A Beatriz está adorando ao Senhor, Irmão João Maria. A Beatriz vai estar adorando ao Senhor logo após o Ismael. Graças a Deus. Só de estarmos aqui nesta noite, irmãos, já é um grande milagre. E nós estamos também em busca de um milagre para nossas vidas. O meu milagre vem do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu já tomei a minha decisão, da minha bênção eu não abro mão. Eu vou buscar o que Deus tem pra mim. Não quero ser mais um na multidão. Se for preciso, como Ana vou chorar, e como Bartimeu, bem alto eu vou gritar. Os meus anseios levarei ao meu Senhor, e em suas vestes eu também quero tocar. O meu milagre vem de Deus, o meu socorro vem de Deus, a minha força, meu sustento, meu abrigo
levarei ao meu Senhor, e em suas vestes eu também quero colocar o meu milagre vem de Deus, o meu socorro vem de Deus, a minha força, o meu sustento, o meu abrigo vem de Deus. Com Ele eu posso ir além, até meus sonhos conquistar. Se houver barreiras no caminho, Ele me dá asas pra voar. O meu milagre vem de Deus, o meu milagre vem do Senhor. Oh, essa é a minha força que eu tenho. Oh, aleluia, Jesus. Com Ele eu posso ir além, até meus sonhos conquistar. Se houver barreiras no caminho, Ele me dá asas pra voar. O meu milagre vem de Deus, o meu socorro vem de Deus, a minha força, meu sustento, meu abrigo vem de Deus. Com Ele eu posso ir além, até meus sonhos conquistar. Se houver barreira no caminho, Ele me dá asas pra voar. Ele me dá asas pra voar. Ele me dá asas pra O Ismael falando do grande amor de Jesus, logo após a Beatriz será falando, louvando o Senhor. Graças a Deus. Paz do Senhor, irmãos. É uma alegria estar aqui com os irmãos, né, para poder falar de Jesus. E da escola dominical, né? Como eu estou na direção do departamento da escola dominical, eu quero dar uma palavra relacionada à escola dominical. Eu vou ler um texto aqui na palavra do Senhor, fica em Provérbios, capítulo de número 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Irmãos, quando a irmã Sandrinha me fez o convite para dar aula para as crianças da escola dominical, eu pensei assim, não vou contar esse negócio não. Fiquei até esse mês sem ar, falei assim, Jesus amado, tem misericórdia. O que essa irmã foi me achar? Onde que essa irmã me viu? Eu ando só escondido. Aí só porque dentro de mim eu falei assim, não, misericórdia, não vou não. Mas eu falei assim, eu vou lá, né, assim, vou tentar, vou ver o que acontece. E eu fui, e graças a Deus, foi uma maravilha, irmãos. Foi uma das coisas melhores que aconteceu na minha vida para me instruir. Não é somente eu que ensino as crianças, eu aprendo mais com elas do que eu ensino elas. Irmãos, mexer com criança é coisa maravilhosa. E está na responsabilidade de nós, adultos, instruir a criança no caminho em que ela deve andar. E esse caminho é o caminho da palavra de Deus. É o caminho que leva elas para o céu. Imagina daqui 30 anos, se ninguém levar as crianças para a escola dominical. O que vai acontecer com essa cidade? O que vai acontecer com a nossa nação? Se a escola dominical acabar, se as crianças perderem a oportunidade de aprender a palavra de Deus. Agora tem pai que pensa assim, é o único dia que meu filho tem para acordar tarde, porque ele acorda a semana inteira para ir para a aula. A aula do mundo, irmãos, aprendendo as coisas do mundo. E para Deus não pode tirar um dia para acordar o seu filho de manhã na 8h30 da manhã que a escola dominical começa, irmãos. Irmãos, raciocina um pouco. Pense no futuro da sua criança, do seu filho. A responsabilidade é sua, pai. Eu ainda não sou pai não, mas vai ser minha quando eu tiver. Deus vai cobrar de mim e de quem tiver o filho.
Você que tem que instruir. Irmãos, deixa eu contar para os irmãos. Eu aceitei Jesus no ano de 2006. Sabe o que eu sabia da Bíblia? Nada. Eu nem sabia que na igreja tinha línguas estranhas até 2006. Eu não sabia. Eu lembro de um dia que eu fiz uma pergunta para o meu primo que já era cristão. Eu falei assim, por que nós temos que orar e pedir em nome de Jesus? Sendo que tem é Deus. Irmãos, eu não sabia nada. Depois que eu comecei a ler a Bíblia, que Deus me transformou em alguém. Alguém na presença dele. Não quer me gloriar. É só porque foi desse dia em diante que eu comecei a conhecer a palavra de Deus, que eu conheci a verdadeira vida, o verdadeiro caminho. Irmãos, pelo amor de Deus, traga o seu filho para a escola dominical. O que nós sabemos, nós vamos ensinar para ele. Já é algo que vai dar um empurrão para ele. Vai servir de alicerce para essa criança. Irmão, vocês me acham até enjoado, mas de vez em quando eu pego os meninos ali e falo assim, por que você sumiu da escola dominical, meu filho? Vem para a escola dominical. Ou então eu chego no pai, traz o seu filho para a escola dominical, para ele aprender a palavra de Deus. Vocês podem até me achar enjoado, irmãos, mas é assim que Deus está me usando, não sei. E eu gosto de trabalhar com criança. E eu vou ser enjoado assim muito tempo. Amém. Agradeço em nome de Jesus por oportunidade. Graças a Deus. Glória a Jesus. Pastor Nosso, que você pode continuar enjoado, não tem problema não. Vamos ouvir a Bia, adorar ao Senhor, né? Glória a Jesus. O João Maria retornou para Itapuranga, a Beatriz está aí para adorar ao Senhor. Nós vamos glorificando. Logo após a Bia, nós vamos estar ouvindo mais um professor aqui, o pastor Eurípides, vai estar falando também nessa oportunidade. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. Vou precisar da ajuda dos irmãos para louvar o Senhor junto comigo. Com a garganta um pouco ruim, espero que os irmãos nos ajudem, me ajudem a louvar o Senhor nessa noite. Amém?
Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos felizes nessa noite de poder estar participando desse culto que está na direção do departamento da escola dominical. Como os irmãos testemunharam aqui nesta noite, eu não sou diferente. Eu pude participar da escola bíblica dominical ainda antes de eu aceitar Jesus, ainda criança. Os primeiros cultos que eu participei foi da escola dominical, na igreja presbiteriana do Brasil. E ali, irmãos, aquela semente que eu ouvi ali na escola dominical, ela ficou plantada no meu coração, e um dia ela germinou, um dia ela nasceu, e eu conheci Jesus, aceitei Jesus na Assembleia de Deus, e estou servindo Ele, e desde que eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu nunca deixei de participar da escola dominical. Sempre participei como aluno e depois, posteriormente, como professor da escola dominical, e até tive a oportunidade de ajudar também como coordenador da escola dominical. E sou muito feliz porque na escola dominical eu tenho aprendido muito. Eu não sei muito, mas muito do que eu tenho aprendido, eu aprendi na escola bíblica dominical. Graças a Deus. Eu quero deixar um convite aos irmãos que não são ainda matriculados na escola dominical. Procure matricular. E se você quiser procurar a nossa classe, a classe onde eu leciono, é a classe Isaías. Fica ali na sala 105 do prédio, no primeiro andar ali, no primeiro andar, na segunda porta, você entrando naquela escada lá na frente. Então, a classe Isaías. Eu quero deixar aqui uma palavra, um versículo na palavra de Deus, onde Jesus, no capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus, versículo 13 e 14, Jesus fala de duas portas e dois caminhos. Jesus fala aqui de dois elementos que nos dá acesso. Porta, para nós adentrarmos nesse templo, nós tivemos que entrar pela porta. E para chegarmos em algum lugar, temos que acessar um caminho, uma estrada, um caminho. Jesus fala aqui no capítulo 7, versículo 13 e 14, ele fala justamente de duas portas e dois caminhos. Jesus fala da porta estreita e da porta larga. Ele fala do caminho largo e do caminho estreito. Jesus disse assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram nela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontram. Queridos, o caminho largo e a porta larga é aquela que nos conduz à perdição, é aquela que você pode fazer o que quiser, é aquela que você pode andar do jeito que você quiser, mas essa porta e esse caminho, ele dá acesso a uma eternidade sem Deus, a uma eternidade perdida. Você vai perder a sua alma. Mas quando Jesus fala da porta estreita e do caminho também estreito, ele está falando do caminho do céu. Em outra parte, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele também disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e achará pastagem, e você terá paz. Jesus quer te dar paz, mas para que você tenha essa paz, você precisa de entrar pela porta estreita que é Jesus, e também caminhar pelo caminho estreito, esse caminho que conduz você à eternidade com Deus. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço ao pastor Josué por esta oportunidade. Chama viva adorando ao Senhor, né? Enquanto os irmãos se preparem, quero avisar os irmãos, os guardas encontraram uma chave de um palho na porta, viu? Se você tem um palho branco, esse a chave está aí, depois procurar com os guardas, viu? Deixou fácil, né? Era só o camarada chegar e ir embora, né? Tá? Vamos ouvir o Chama Viva. Logo após, já quero aqui agradecer a Deus, devolver aqui ao pastor Antônio,
para o prosseguimento aqui, introdução do pregador nessa noite. Deus abençoe a todos os irmãos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Foi para adorar a Deus que nós nascemos. E eu agradeço a Deus porque Ele me salvou, perdoou meus pecados e transformou a minha vida. A Bíblia diz que
Deus, um dia visitando o profeta Elias que estava numa caverna, e quando Deus chamou Elias para sair para fora, a Bíblia diz que ali passava um forte vento e Deus não estava no vento. Depois um terremoto, Deus não estava no terremoto. Depois um fogo, Deus não estava no fogo. Depois uma brisa, uma voz mansa e suave, parece como está aqui hoje. E Deus estava nessa hora, nessa brisa. Eu estou sentindo que hoje a presença de Deus. Os hinos, louvores, os testemunhos, as palavras, porque Deus está presente aqui. Ele está aqui nessa noite conosco, porque a Bíblia é muito clara em dizer, quando estiver 2 ou 3 reunidos, congregados no nome do Senhor Jesus, Ele prometeu estar junto com essas pessoas. Por isso, tem um grupo de pessoas congregadas no nome do Senhor Jesus. Então, cremos que Ele está presente aqui, na vida de cada crente que está aqui nessa noite. E louvamos a Deus por isso. E eu agradeço a Deus pela vida de todos os participantes desse culto aqui nessa noite, pelo trabalho da escola dominical, professores que estão ali dando parte da sua vida para estar contribuindo para o crescimento do reino de Deus. Mas nós temos nesta noite também que está dando a oportunidade a alguém para trazer aqui uma palavra para os nossos corações, a mensagem da noite. Nós queremos convidar aqui o pastor Iron, que é um dos professores da escola dominical, que faz parte desse grupo de professores da escola dominical, como também é um professor da rede pública e hoje parece que faz parte aí do secretário da escola dominical do Estado. Eu quero passar o pastor Iron, está trazendo a mensagem para nós nessa noite. Pastor Iron, uma oportunidade, e você que está aqui para estar ouvindo e também meditando no que Deus vai falar com você nesta hora. Aleluia, glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz nessa noite por estarmos nesse culto, né? Todo culto é abençoado, a gente se sente feliz por estar nele. Mas nessa noite estamos num culto patrocinado, dirigido pela Escola Dominical, a coordenação, a equipe da Escola Dominical. E pela misericórdia de Deus, eu estou na Escola Dominical há vários anos, né? Aqui eu cheguei faz 6 anos, faz 7 de janeiro. E eu lembro que a primeira classe que eu fui visitante, chegou logo, o irmão me deu a oportunidade de lecionar. E logo na sequência, eu não lembro quantos sábados foi, quantos domingos, aliás, na escola dominical. E o pastor Moreira já nos convidou para estar assistindo, dando assim, a contribuição nossa em uma sala. E nós estamos fazendo isso com muita alegria, com a nossa pequenez, mas debaixo da potente mão de Deus, acreditando que estamos somando com os irmãos. Estamos lá na classe Abraão, uma classe abençoada, onde tem vários irmãos que eu aprendo com eles, né? Isso é maravilhoso, quando estamos diante desse Deus, servindo a Ele que merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Eu vi aqui também a palavra do irmão Ismael, e fiquei entusiasmado com a palavra dele, e até quero dizer a ele que eu também comecei na escola dominical na classe infantil, lá na Cibele. Eu lembro que eu aceitei Jesus, e aí fui separado auxiliar, e o pastor Joaquim de Faria, logo numa mudança de ano, aquele final de ano assim, ele projetou, falou para a igreja: olha, vamos fazer a nova diretoria, e os irmãos vão votar no vice da igreja. E aí tinha os irmãos obreiros, já evangelistas, presbíteros, e eu auxiliar. E ele deixou livre, ele não separou em quem que a igreja podia votar. Quando votaram, eu empatei com o irmão Gilbercino, né, que já era presbítero. E ele ficou apertado, um tanto quanto apertado, o pastor Joaquim, porque o menino praticamente quase que fica na vice dele, né, na vice-direção da igreja.
Mas eu já trabalhava à noite, então eu tinha dificuldade de conciliar horário para ajudar como realmente a obra precisa. Aí eu veio conversar comigo e falei, não, pastor, eu estou feliz, onde é que o senhor achar que eu posso ajudar? Já estou muito bem aqui. E ele falou, então você vai lecionar na escola dominical, na sala das crianças. A Marcisley, a filha dele, hoje esposa do irmão Zé, ele que dirige ali Novo Amanhecer, a Marcisley vai te ajudar. A Marcisley fica na parte do louvor e você no ensino. E eu fiz igual o Ismael. Quando eu cheguei lá o primeiro dia, irmãos, quando eu vi os meninos calados, os meninos conversando, eu preocupado, né? E a Marcisley começou a cantar os corinhos e eu comecei a ensinar. E foi 2 anos esse ensino. E eu fiquei maravilhado, como disse o Ismael, a gente aprendi com eles. E é uma bênção. E sou um professor, sou um aluno da escola dominical desde 85, 86. E claro que a gente não tem aquela assiduidade como realmente a obra merece, precisa, mas lutamos para ser um aluno permanente, frequente na escola bíblica dominical. Aleluia, glórias a Deus. E aprender é muito bom, principalmente aprender a palavra de Deus. Aleluia. E como nessa noite é uma noite específica da escola bíblica dominical, nós queremos, eu quero convidar a igreja a ficar de pé um instante, vamos ler aqui. Eu quero falar um pouco da escola e depois falar aqui também a palavra de Deus. Provérbios capítulo 14 e o versículo 12. Eu quero convidar aqui o pastor Valdeci para fazer a oração logo após esse versículo. Ele vai fazer a oração conosco nessa noite. O pastor Valdeci também é um professor da classe Gideão, meu vizinho lá de sala. Ouvi o pastor Olímpio falar o número da sala e eu fiquei pensando na minha, eu não sei falar o número dela. É lá também, perto lá, mas eu não sei o número. Vamos ler, irmãos? Amém? Glória a Jesus. Eu vou ler uma parte e vou dar aquela introdução para vocês falarem algumas palavras. Por exemplo, há caminho que ao homem parece direito, né? Mas o fim dele são caminhos de morte. Vamos orar? Pastor Valdeci orando aqui conosco nessa noite. A paz do Senhor. Eu quero agradecer àqueles que eu mais a minha esposa saiu por aí distribuindo os folhetos. E eu vejo alguns daqueles que nós convidamos. Deus abençoe você, viu? Por você estar aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos ao Senhor nesta noite, pelo Senhor estar conosco aqui nesse momento. Peço ao Senhor, ó Deus, no nome de teu Filho Jesus, que abra os nossos entendimentos, para que nós possamos alimentar da tua palavra nesta noite. Sendo assim, ó Deus, eu coloco mais uma vez da tua presença o teu servo, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Muito obrigado, pastor Valdeci. Muito obrigado, igreja, por poder assentar. Meus amados irmãos, a escola dominical, geralmente, se a gente fizer uma pesquisa, a gente vai perceber que são frequentadores dela os crentes mais firmes da igreja. Eu não quero nem pedir desculpa para os que não são matriculados, se você está dizendo que eu estou excluindo ou separando grupos aqui. Eu vou dizer e repetir e dizer com toda certeza que na realidade os crentes, por que eu estou dizendo a escola dominical é tão diferente? Não, ela vamos dizer assim, tem um método de ensino, porque quando nós ensinamos para a igreja a terça-feira e outros cultos, nós ensinamos para grupos heterogêneos. Existe aqui gente de todas as idades, de todos os níveis culturais aqui dentro, e que a mensagem às vezes consegue atingir e não consegue atingir o outro. Mas lá na classe, quando nós estamos na classe, com um grupo pequeno, de 20, 30 pessoas, a gente consegue direcionar a palavra de forma que ela seja muito proveitosa, bem proveitosa. E orando a Deus, tendo certeza que aqueles irmãos estão comendo a palavra, eles estão crescendo. Daí nós temos irmãos que são frequentadores da escola dominical há muitos anos,
Se eles pesquisarem em casa, vai ter revistas que estudaram o mesmo assunto talvez 3, 4 vezes, mas cada lição ela teve uma abordagem diferente e ele aprendeu algo para a sua vida espiritual, para o seu crescimento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Crentes assíduos da escola dominical são como plantas xeromórficas. O que é uma planta xeromórfica? Uma planta que a raiz dela é maior do que o caule. Por exemplo, se a gente andar no cerrado, a gente vai perceber aquele cajuzinho no cerrado. Todos os cajuzeiros são xeromórficos. Ou seja, o caju, o rasteiro, o cajuzinho mesmo. Se você já observou na estrada, né, quando na estrada faz um corte, e que um pé de caju ficou na lateralzinha da estrada, no barranco da estrada, você percebe que ele tem talvez uns 60 centímetros de altura, a ramagem de cima que produz o caju, mas você vai perceber que ele tem uma raiz talvez de 2 metros, de 1,5 metro, 2 metros. De onde ele consegue, no período do ano mais seco, onde não chove, onde tem a maior dificuldade de água, ele consegue dar flor e dar caju e dar fruto, porque ele busca água lá na profundidade, ele consegue buscar umidade lá no íntimo, lá no profundo da terra. E os cajuzeiros, todos os cajus são assim, nesse período eles estão de flor, na época de seca eles estão de flor. Daí também ser uma planta muito forte, muito até resistente. E o Nordeste brasileiro, devido à sequidão, é a região que maior produz caju no Brasil. Ou seja, crentes que têm raízes profundas, é crente firme, é crente que passa as dificuldades, como nós estudamos na lição de hoje. Como disse o apóstolo Paulo, o dia mau, todo homem, toda mulher passa por ele. Não existe nenhum bonito, nenhum feio, nenhum doutor, nenhum indouto que nunca passou dificuldade na vida, mas com Jesus, alicerçado na palavra de Deus, ele vence todas elas em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Mas vamos para o texto bíblico aqui. Primeiro, antes de falar no texto bíblico, só outro assunto. Existem coisas que nós não temos a oportunidade de escolher. Por exemplo, que cidade nascer? Você escolheu que estado, que cidade você ia nascer? Não, nem eu escolhi, não tive jeito. Talvez se fosse escolher, até escolher em Itaporanga mesmo, né? Mas você escolheu a família que você ia nascer? Também não, nem eu, ninguém tem essa oportunidade. Mas você talvez não pode escolher o nome também. Hoje ele pode mudar, depois de adulto, se formar advogado, ele pode mudar. Mas quando criança, quem pôs o nome na gente foi nosso, geralmente pai e mãe, indicado pela avó, alguém deu a ideia, mas nós não escolhemos o nome. Mas escolher em ser alguém que quando crescer, ser alguém na vida, todo ser humano tem essa oportunidade. Sim ou não, irmãos? Por ser humano, nós estamos num culto e falando em escola, vamos ter uma palavra, uma mensagem mais para o estilo aula mesmo, né? Nós temos a oportunidade de escolher o que queremos ser na vida, sim ou não? Sim, podemos escolher. E podemos também escolher em ser frequentadores ou não da escola bíblica, sim ou não? Sim. Podemos escolher em ser crentes fidedignos, crentes que esforçam, que lutam para ir para o céu, que vivem uma vida padrão, uma vida que o mundo pode olhar em nós como exemplo, como disse o apóstolo Paulo. Isso está em você. Também escolhemos, tivemos a oportunidade de escolher. Eu vou dizer, alguns vão falar, eu não tive não. Escolher com quem namorar, poder casar. Alguns falam, não pude escolher muito, né? Geralmente é um ditado, quem escolhe muito acaba ficando sozinho, escolhido, né? Ficando sozinho. Mas e o caminho a seguir? Nessa noite nós lemos, fala de caminho. Alguém já falou aqui em caminho. Pastor Eurípides, né? Há caminho, do verbo haver, existe caminho que ao homem parece direito. Tem coisas na vida que é uma perfeição aos olhos humanos, mas o fim, diz a palavra de Deus, o fim é caminho de morte. E eu quero aqui em rápidas palavras dizer a vocês, a todos nós, que nós estamos no caminho. A vida, vamos olhar a vida como um caminho, nós estamos no caminho. Desde que nascemos, entramos nesse caminho, na estrada da vida, e estamos caminhando para um destino que Deus também determinou para todos nós, que é passar a nossa fase daqui. E aí sim estaremos indo
para uma outra fase espiritual, que é o céu, que foi comprado por Cristo Jesus para todos os homens, ou a condenação eterna. E nessa noite, então, vamos, falando em caminho, vamos voltar e pensar. Quando o povo de Israel saiu do Egito, tiveram a oportunidade de sair do Egito, eles tiveram que escolher, como diz o pastor Euripides, um caminho. Quer dizer, não era o povo, os líderes escolheram um caminho. E lá no livro de Êxodo, capítulo 13, do verso 17 avante, diz a Bíblia que Deus escolheu levar o povo, conduzir o povo pelo deserto do Mar Vermelho, e do que passar pela terra dos filisteus. Ou seja, se Israel saísse do Egito e passasse pela terra dos filisteus, a distância era bem pequena, era bem menor. E passando pelo deserto, a distância ficaria muito grande, como eles caminharam 40 anos no deserto. Podemos concluir com isso que Deus, olha só, eu coloquei a frase assim: Deus escolhe o caminho para seu povo percorrer. Talvez é o mais longe, o mais difícil, mas o melhor, porque Deus sabe o que é melhor para o seu povo. Resumindo, Deus sabe de tudo. Meus irmãos e amigos que estão aqui nessa noite, ninguém conhece melhor você do que o próprio Deus, porque foi Ele que nos criou, e Ele sabe que caminho é melhor para você e para mim, para nós seguirmos. E às vezes o homem escolhe, por isso que às vezes alguém começa a trilhar um caminho e dá errado, porque estamos caminhando no caminho que Deus não agrada, no caminho que Deus não quer. Deus quer o melhor para a nossa vida sempre, tenha certeza disso. Deus quer o melhor na sua vida. Ele escolhe, Ele traça, Ele designa, e cabe a nós, ao ser humano, somente obedecer e entender: Senhor, eu estou caminhando aqui. Eu sei que às vezes tem hora que eu choro, tem hora que eu lamento, mas ao mesmo tempo eu sei que um dia eu vou chegar no destino eterno, eu vou chegar no final dessa caminhada, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque o Senhor quer o melhor para a minha vida. Aleluia, glórias a Deus. Israel caminhou 40 anos, eles podiam ter atalhado, mas 40 anos, exatamente porque Deus sabe o que é melhor. Lá no verso, no texto lido, mencionado aqui, aliás, no livro de Êxodo, diz a Bíblia que Deus escolheu o caminho mais longe. Por quê? Tem a resposta. Por quê? Porque se o caminho fosse perto, quando tivesse qualquer problema, eles queriam voltar para o Egito. E quando o caminho foi tão longo, aí muitos talvez não sabiam nem como voltar, não entendiam, e também não compensaria, acharia difícil. Deus sabe o melhor para nossas vidas. Aleluia, glórias a Deus. Nessa noite, a mensagem de Deus, eu estou crendo pelo Espírito Santo aqui nessa noite, que a mensagem para nós é entender, irmãos, que somos nós diante desse Deus tão grande, tão soberano, e tão tremendo, e tão maravilhoso. Que somos nós? Somos quase nada, um pontinho, mas quando entregamos para o Senhor, Ele nos conduz de forma perfeita, ideal para o melhor da nossa vida. Aleluia, glórias a Deus. E esse caminho do povo de Israel, eles passaram no deserto. E o deserto, vocês já viram que na Bíblia está cheio de textos, que personagens bíblicos, quantos passaram no deserto? Vocês poderiam me ajudar? Por exemplo, Moisés passou 40 anos no deserto, e foi lá no deserto que ele conheceu Deus de forma mais clara. O que é um deserto? Sei que todos queriam responder. O que é um deserto? Deserto é um lugar inóspito, contrário de hospitaleiro, né? O contrário por exemplo, daí a palavra hospital, né? Hospital, porque vem de bom tratamento, a pessoa tem que ser bem tratada lá. E inóspito é um lugar que não dá um bom tratamento, não dá condições de vida lá. O deserto é um lugar de muita areia, pouca sombra, quase nada de água. Então é um lugar
que só de imaginar, eu nunca andei no deserto, não conheço o deserto. Você conhece o deserto? Quem aqui conhece o deserto? Se alguém conhece, levanta a mão, vamos entrevistá-lo aqui em rápidas palavras. Ninguém? Quem é pastor Odilon e irmão João? Conhece, passou no deserto. Deserto lá no Oriente, né? E para os que não conhecem o deserto, irmãos, vocês têm vontade de conhecer o deserto? Vontade mesmo, assim? Sonhou de estar no deserto? Não? Ninguém nunca sonhou de estar no deserto. O pastor Odilon conheceu, mas talvez não era meio próprio, porque ele estava na região que tinha o deserto, mas não saiu daqui para ir lá no Oriente. Eu quero conhecer o deserto do Saara. Tem muita gente aqui que tem vontade de passar no deserto. Agora o que nós não queremos é ficar no deserto. Tem gente que já sentiu até coceira no olho aí, pensando, tem areia demais, vai ter areia no meu olho, né? Aquele dia só com o vento igual estava hoje, uma poeirinha no olho já dói, imagina no deserto. Alguém já viu falar em tempestade de areia? Todo mundo já viu falar, né? Irmãos, deserto. A Bíblia está cheia de textos de homens que encontraram com Deus, que consertaram a vida, que mudaram, que melhoraram até no deserto, passando no deserto. Outro personagem, por exemplo, Jesus mesmo, ele esteve jejuando, consagrando a sua vida no deserto. O deserto, eu imagino, se você estiver no local onde não tem ninguém para conversar, e areia, e mais, você acaba refletindo mais sobre a vida, você vai ter uma grande noção. Geralmente as coisas grandes, como o mar, grandes montanhas, as coisas grandes feitas pela mão de Deus, a natureza em si, nos dá lições, porque sentimos tão pequeno diante de coisas tão gigantes, como por exemplo, a Cataratas do Iguaçu. Quando olhamos e vemos, aí você acaba entendendo que esse Deus que controla tudo isso é muito grande. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o final é morte, é caminho de morte. Nessa noite, nossos amigos que estão aqui terão a oportunidade de decidir, de mudar até o caminho da sua vida, caminhar num caminho que conduz à vida eterna. Qual é o caminho? A Bíblia diz, quem é o caminho? Quem é o caminho? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não é um dos caminhos, ele é o caminho. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O deserto é uma região infértil, é um lugar infértil. Hoje já temos deserto, por exemplo, em Israel, deserto produtivo. Mas o deserto, para se tornar produtivo, ele tem que passar por muitas mudanças, adaptações. Tem que levar água para lá, levar um sistema de irrigação, adubação e etc e tal. Agora, vamos falar em deserto. Quando João Batista veio pregar a sua palavra, veio cumprir o seu ministério, na verdade ele estava cumprindo o que está escrito em Isaías, capítulo 40, verso 3 a 5, né? Voz que clama no deserto. E João apareceu assim, não era no deserto físico, era no deserto do coração humano. O homem estava com o coração deserto, seco de Deus, um coração que não conhecia e nem queria conhecer Deus. E João veio anunciando e preparando o caminho. Meus amados irmãos, para que o deserto frutifique, para que o deserto produza, ele tem que passar por transformação. E para que o homem e a mulher também produza vida, para que ele receba a vida, ele tem que passar por uma transformação. Aleluia, glórias a Deus. Nessa noite eu quero te dizer, Deus quer te usar. Deus quer fazer de você alguém produtivo, alguém frutífero, mas você precisa passar por algumas adequações, e entre elas é conhecer a palavra de Deus. E a escola dominical aqui apresenta e aparece como um curso de graça. Você imaginou que a gente paga escola? Tem muitos pais aqui que pagam aula para o filho, e a escola dominical tem aulas todos os dias, todos os domingos, de graça. Você não paga nada. E aliás, no final do ano, a coordenação ainda emite um certificado para você. Não é para apresentar diante da igreja que eu sou alguém que não mata aula, mas você mesmo olhar e dizer,
Deus me abençoou e eu consegui. Deus me deu saúde, Deus me deu coragem e eu consegui frequentar assiduamente a escola bíblica dominical. Aleluia, glórias a Deus. Deserto é um local de coisas simples. O deserto a gente aprende porque é um local de coisas simples. No deserto, por exemplo, se você achar lá aquilo que você rejeitaria aqui como comida, lá no deserto você estaria dando glória a Deus por ter encontrado. Imagine que alguém não gosta de chuchu, não come chuchu, mas se você está lá no deserto passando fome e achar um chuchu, mesmo sem sal, você vai dizer: aleluia, que maravilha, achei aqui alguma coisa que eu vou comer agora, né? Porque você vai estar passando tanta necessidade que aquilo é uma bênção do céu na sua vida. Deserto é local de simplicidade. Como que a Bíblia denomina que João, era a característica de João Batista? É um homem que vestia veste de pelos de camelo e comia mel silvestre. Coisa simples. E gafanhotos, né? Isso aí já é diferente até da nossa cultura aqui. Mas é coisa simples. Não era comida chique. No deserto é coisa simples. Mas as coisas simples Deus usa. Geralmente Deus usa para nos dar grandes lições. Deus usa as coisas pequenas para ensinar o ser humano. Sempre foi assim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nessa noite eu estou aqui apresentando alguém, um homem que não foi inventado agora no século 21, que não foi inventada a sua história, que não precisa de tecnologia. O meio de falarmos com Deus continua o mesmo de milênios e milênios atrás. É a oração, e através de Jesus Cristo nós entramos no trono da graça de Deus e sentimos a glória dele, a comunhão com o céu, e melhoramos cada dia mais a nossa vida, alimentamos a nossa vida espiritual para continuarmos caminhando nesse mundo aqui, sendo mais do que vencedores em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus. Aleluia. Deserto é um lugar de libertação. Libertação? Por que libertação? Olha só, no deserto, o homem, por exemplo, Israel caminhou no deserto, e quando chegou o mar vermelho na frente, mas Moisés falou com Deus, e Deus abriu o mar e eles saíram, passaram no mar a pés enxutos. Foram um lugar de libertação. Falando em deserto geralmente é um lugar de prova. Geralmente quando falamos fulano está aprovado, para ser aprovado tem que passar pela prova. Deserto é lugar de prova. O pastor Odilon disse que passar no deserto, todos até querem, mesmo sem querer, no deserto espiritual, todos, mesmo que não quiserem, passam. O duro é alguém que fica no deserto, que não é aprovado. Lá no deserto, geralmente nós temos grandes lições, grandes aulas, né? E agora fica a pergunta para você, olha só. A colocação primeiro, depois eu faço a pergunta. Quando saíram do Egito, quando entraram no Egito, aliás, entraram 28 pessoas. Quando saíram 603.550 homens. Desses 603.550 homens, quantos entraram em Canaã? 2. Então 99,99% ficaram no deserto, morreram por ali, não chegaram na terra prometida. Meus amados irmãos, Jesus venceu no deserto. Agora para mim e para você, Jesus usou o que para vencer lá no deserto? Venceu o inimigo. O que Jesus usou? Uma arma poderosa. Usou a palavra de Deus. Quando Satanás falava algo para ele e Jesus respondia, e Satanás usava a palavra, mas ele também defendia e respondia com a palavra, porque na palavra está escrito: nem só de pão viverá o homem. Jesus sempre usava, porque na palavra está escrito. Meus amados irmãos, vencer o inimigo que tão de perto nos rodeia, o segredo é estar na palavra, mergulhado na palavra. E a escola dominical é onde você tem a oportunidade de aprender. Venha aprender cada dia mais para você ser um vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Ou você escolhe, como eu disse, nós podemos escolher. Você escolhe ou passar, vencer como Jesus no deserto, ou ficar como 600 e tantos mil que
autoconfiaram em si mesmo e caíram no deserto, ficaram lá, morreram lá. Nessa noite, que Deus abençoe vocês, abençoe todos nós, e compreendamos que o nosso Deus escolhe o melhor caminho para nossas vidas. Como para Israel foi o deserto, para nós Deus sabe o que é melhor. E eu já adianto e digo para nossos amigos que estão aqui nessa noite, para nós também, Jesus é o melhor caminho para a nossa vida. Não compensa, não vale a pena deixar Jesus por qualquer outra coisa aqui nesse mundo. Mas o que compensa mesmo é estar, eu quero servir a Jesus, eu quero estar com Ele, eu quero sentir a glória dEle. E mais importante é sentir, eu quero aqui estar sentido. Aqui é muita gente, mas eu quero sentir Ele aqui, quero sentir Ele na minha casa, quero sentir no meu trabalho, na minha intimidade, eu quero ter essa comunhão com o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Há caminho que ao homem parece direito, mas o final é caminho de morte. Nessa noite, Jesus é a solução para a sua vida, para as nossas vidas. Que Deus abençoe pastor Antônio pela oportunidade, que nós continuemos fazendo a obra do Senhor com coragem e debaixo da poderosa mão de Deus. Amém. Deus abençoe, pastor. As religiões têm um fundador, mas nós temos um Salvador, que é Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo vai ser oferecido para você agora. Eu quero agradecer ao pastor Diló por ter nos confiado o trabalho da escola dominical, a nossa responsabilidade, e também dado essa oportunidade ao departamento da escola que está dirigindo esta reunião. E quero voltar a ele a oportunidade que a mim foi me dada esta noite para lhe dar continuidade ao culto. Graças a Deus. Foi dito aqui que nós teríamos aqui uma grande oportunidade. Eu quero pedir à igreja para colocar em pé. Glórias a Deus. Até mesmo para ficar mais fácil para alguém que quiser tomar essa decisão, sair do lugar em que está e vir aqui à frente. Foi dito aqui que Jesus é o caminho. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é caminho de morte. Agora Jesus, além de ser o caminho, Ele é a vida. Glórias a Deus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eu quero neste momento saber se nós temos alguém aqui. Quem sabe alguém que já foi crente, já serviu ao Senhor, mas está afastado e hoje quer voltar, quer retornar. É a sua grande oportunidade. É o momento de Deus na sua vida. Quem sabe alguém que nunca experimentou este caminho. E às vezes eu não sei se você às vezes já reprovou, já teve uma resistência, mas eu queria te propor nesta noite. Você não pode resistir, não pode ser às vezes contrário a uma coisa que você nunca experimentou. Experimente hoje esse caminho que é Cristo Jesus. Temos alguém aqui nesta noite? Se temos, eu quero pedir que você venha aqui à frente e nós queremos orar por você. Hoje queres te entregar a Jesus Cristo, alcançar o triste pecado, para que no mundo foi visto, padecer nossa glória, nossa dor. Venha Cristo. Venha Cristo, olha que Ele te chama. Venha Cristo, venha Cristo, Aleluia. Hoje temos mais alguém nesta noite para vir a Cristo. É a melhor decisão da sua vida. Eu posso perguntar aqui aquele que decidiu há uma semana, mas eu posso perguntar a aquele que decidiu há 50 anos qual foi a melhor decisão da vida dele. Ele vai responder, foi
É isso que nós estamos propondo. É a nossa proposta aqui nesta noite. Venha, Cristo. Glórias a Deus. Você precisa de um Salvador. A liberdade que se encontra no Senhor Jesus, receber no coração santidade pelo sangue derramado na cruz. Venha Cristo, venha Cristo. Que elas se repetem, mas há algumas que são únicas. Eu sei que você já teve oportunidade na vida que foi única, e hoje você lembra e às vezes você até arrepende. Olha, eu estou arrependido por não ter tomado esta direção, por ter tomado esta decisão. Então eu não sei se esta hoje, se ela será única ou se você terá mais outras oportunidades. Mas hoje, nesse momento, isso é um fato. Você está tendo essa oportunidade. Tem alguém nessa noite mais? Temos mais alguém? Se tem, saia do seu lugar. Aceite Jesus como Salvador. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes você é um religioso, ou às vezes você é alguém que não tem uma religião, seja qual for, eu estou oferecendo a Jesus. Estou propondo Jesus aqui nesta noite. Temos alguém mais? Podemos orar? Glórias a Deus. Eu quero pedir ao irmão que dobre os joelhos aí na frente. Glórias a Deus. Depois dessa decisão corajosa, essa decisão tão inteligente, tão sábia, né? Glórias a Deus. Neste momento nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus, o Espírito de Deus que continue dando força, esse Espírito que tocou, que agiu aqui nesta noite, e Ele vai continuar dando força, dando uma sustentação. É Ele que nos sustenta. Eu estou aqui nesta noite sustentado por Ele. Você está aqui nesta noite também sustentado por Ele. Mas esse irmão que acaba de tomar essa decisão e com os joelhos dobrados aqui, ele vai vencer também sustentado por Ele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero nesse momento, Senhor, te agradecer, meu Pai, pela alma do irmão, pela salvação, pela decisão, pela coragem, pela determinação, pela ação do Senhor aqui nesta noite, pela forma que o Senhor tem agido, o Senhor tem falado. Meu Deus, te louvo por tudo, te peço que o Senhor dê graça, perdoe, sustenta, dê vitória, ó Pai. O Senhor é a razão de estarmos aqui, o Senhor é a nossa vitória, e nós te louvamos e te pedimos em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Irmãos, eu quero agradecer aqui a direção, Departamento de Escola Dominical. Esse mês de julho nós tivemos aí só 4 domingos. Próximo já é o primeiro domingo de agosto. Então, coube um para a ceia, outro para a mocidade, outro para as irmãs, e eu sei hoje para a Escola Dominical. Então, Deus abençoe os irmãos, o Santa Moreira, o Sr. Israel, todo o departamento da Escola Dominical. Deus abençoe a todos. Eu quero, neste momento, dar aqui os avisos. Amanhã, segunda-feira, aquele culto da família, né, para aquelas famílias que realizam aquela reunião, terá uma oportunidade amanhã. Terça-feira estaremos aqui estudando a Palavra de Deus. Quarta-feira, culto de oração na direção da equipe Tarais de Cristo. Quinta-feira, ensaios.
Sexta-feira, os grupos familiares. No sábado, a reunião. No sábado, consagração lá na Morada Nova. Seja Morada Nova. Está na direção dos tesoureiros da tesouraria da igreja. Aí. Isso no próximo sábado. E no domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical. É uma classe única, né? Classe única. E domingo à noite, a Santa Ceia do Senhor. Estaremos aqui participando da Santa Ceia. Todos os dias a oração a partir das 5 horas, das 8 às 9 a oração da direção das irmãs e das 3 às 4 a oração missionária. Irmãos, eu acho que depois dessa escola dominical de hoje, eu acho que o nosso trabalho de oração vai ter uma frequência maior. Eu acredito. Então, aqui tem um pedido de oração pelo aniversário de casamento de 12 anos, no Márcio e irmã Daniela. O Márcio toca bateria aqui, irmã Daniela, está completando mais um aniversário de casamento. Parabéns para o Márcio e a Daniela, né? Graças a Deus. Eu vou tirar aqui aquela oferta para merenda, para os irmãos que estão trabalhando aqui na construção. Tem um dia que nós já ganhamos, quarta-feira mesmo. Não é Eloy porque procurei hoje, disse quarta-feira para deixar para ele. Então, segunda-feira, quem pode dar a merenda segunda-feira? Quem pode oferecer? Segunda-feira. Wilson, terça-feira. Quem? Pastor Godeci. Quarta-feira já temos. Quinta-feira. Levantou a mão lá atrás, eu não conheço daqui. Não dou conta de. Me ajuda aí, gente. Thalita, isso. Thalita, esposa do João Batista. Ah, sim. Ah, certo. Eu não dou conta de conhecer daqui, Thalita, mas é porque está longe mesmo. E sexta-feira, quem? Sexta-feira, quem pode ajudar na sexta-feira? Ah, Lorena. Então tá certo. Completou. Deus abençoe. Vamos colocar em pé. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Pai, nós te louvamos. Pai amado, Pai de amor, Pai de misericórdia. Te pedimos que nessa semana, Senhor, seja uma semana de bênção para a tua igreja. Te peço, acima de tudo, no aspecto espiritual, no aspecto da tua obra. Nós estamos nessa semana preparando para participar da Santa Ceia. Meu Deus, nos faça entender, meu Deus, o valor da ceia, para estarmos aí orando, buscando do Senhor, meu Pai, uma intimidade maior, uma presença maior do Senhor. Meu Deus, abençoe os trabalhos de oração, os trabalhos de ensino da igreja, tudo, meu Deus, que tenha as suas mãos, venha abençoar toda a tua igreja, todo esse trabalho. Te pedimos em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todo esse povo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Você terminar.